Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Política e hoje o nosso tema é um tema de extrema importância: o papel do homem no combate ao machismo e à violência contra a mulher. Eu tenho duas convidadas especiais da cidade de Campinas, Súria Guimarães, presidente da Ação Mulher Trabalhista, foi candidata a prefeita em 2016 e co-deputada federal em 2018. Ela é líder RAPS e é formada em Relações Públicas e especialização em Gestão Pública. Seja bem-vinda, Súria. Olá, boa noite. Boa Obrigada, noite. Gustavo. Obrigado por aceitar o convite. E agora, daqui de Bauru, a minha convidada é Rosana Polato. Ela é presidente da ASSOMERY, Associação de Moradores do Meridota, presidente das Mulheres Socialistas do PSB daqui de Bauru. Ela é formada em sistemas biomédicos, possui extensão em projetos e também tem cursos em políticas públicas, além de uma empresária de sucesso aqui da cidade. Seja bem-vinda, Rô! Obrigada, boa noite, Súria, boa noite, Gustavo. Obrigada pelo convite. Obrigado eu por aceitar. Sejam muito bem-vindas. Gente, e para começar logo com chave de ouro, já vamos começar com uma bomba. Eu quero que vocês me expliquem o que é machismo. Súria, quer começar? Posso começar. Vamos lá, né? Vamos polemizar. Opa, vamos começar com chave de ouro. Então, vamos lá. O machismo, ele é o entendimento que um gênero se sobrepõe ao outro. No caso do machismo, que o masculino ele é superior ao feminino. Então, como é que fala? As mulheres se submetem aos homens, né? Numa sociedade machista. Elas são consideradas um segundo gênero, uma subcategoria. E para você, Rô, o que você acha que é? É exatamente isso, Gustavo. Eu acho que toda atitude que fale contra a mulher, que fale contra qualquer gênero, ela pode ser considerada machista. Mas eu vejo o machismo assim, olha, vamos começar do princípio? Opa, né? por favor. Vamos começar do princípio? Vocês estão em casa, literalmente. Que maravilha. A palavra machismo, né? Eu sou muito mais velha que vocês dois, né? Podia ser até a mãe de vocês. Enfim, eu vivi em uma época onde a palavra machismo ou ser macho, né, era uma forma de engrandecer o homem. Ele considerava aquilo como ser viril, como ser mais importante dentro da família, poder cuidar da família, ser responsável por tudo aquilo que lhe era entregue, né, pelos pais das moças que iam constituir família com ele. Então, quando esse machismo passa a ter uma outra entonação, que é a do controle da mulher dentro de casa, do que ela vai fazer, de como ela vai se portar, quando ela vai sair, como ela vai se vestir. Eu acho que aí surge realmente o sentido pejorativo do machismo, aquela dominância sobre as ações da mulher. Então, eu acho que houve uma transformação. E com o passar do tempo, e isso é bom, as transformações são boas, né? Ela foi ocorrendo toda essa mudança. E isso se tornou ruim, o machismo se tornou ruim. Quer dizer, nunca foi bom, né? Ele nunca foi bom. Mas ele tinha um entendimento diferente do que nós entendemos hoje, do machismo. Então, hoje, o machismo, por alguns acadêmicos, por algumas pessoas que trabalham com esse conceito, ele determina até uma doença que deve ser tratada. Então, nós temos um amplo conceito de machismo, mas ele está intrinsecamente ligado com a inferiorização da mulher dentro da sociedade, dentro do ambiente de trabalho, ou em qualquer lugar onde o homem
se ache melhor do que a mulher. Eu acho que é mais ou menos isso. Uhum. E a gente vê que essa questão do machismo, ela é uma questão que é cultural e vem sendo arrastada de vários desde a existência do mundo, né? Porque você vê religiões voltadas a essa questão, onde a mulher sempre tem que dizer sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. E aí agora eu quero saber de vocês. Como que o machismo atinge o homem? Porque como atinge a mulher, a gente sabe. Está estampado para todo lugar, violência, tudo. Mas o homem também pode ser atingido pelo machismo, né? O tiro no pé. E como isso ocorre? Súria? O machismo, ele é o que a gente chama de masculinidade tóxica. Ele faz muito mal para o homem. Apesar do homem ele se ter uma vantagem por viver num mundo machista, estruturalmente machista, no mundo patriarcal, onde o homem branco, hétero, é um ser privilegiado, está no topo da pirâmide, não é todos os homens que conseguem seguir esse padrão de masculinidade. A violência, o homem ele é criado de uma forma violenta, ele é criado para ser violento, e isso traz muitas coisas, questões psicológicas. O homem ele não pode demonstrar nenhum tipo de emoção. Isso prejudica as relações afetivas dele, porque ele não pode mostrar o quanto ele é uma pessoa apaixonada, ele tem que se mostrar ali durão, né, firme, o provedor. Tem toda uma estereótipos que ele tem que seguir, ele tem que se encaixar naquele padrão do homem, do machista, da masculinidade tóxica. E isso causa o homem violento, ele precisa de uma arma para mostrar a virilidade dele, ele precisa ser agressivo nas palavras, ele precisa fazer piadas, sabe, sexualizando mulheres para mostrar o quanto ele é viril, sabe? Ele não pode levar de desaforo para casa, então ele precisa, se alguém provocá-lo, se um outro homem provocá-lo, ele precisa ir lá e revidar, e vai ser sempre de forma na brutalidade, no físico, sabe? Sempre na agressão física. E o que isso vai causando nos homens, sabe? A questão do homem ele ser mais propenso ao suicídio, sabe? Tem estatística a respeito disso, sabe? Qual que é a ligação disso, dessa masculinidade tóxica com o suicídio dos homens? Trânsito. Os homens eles são mais imprudentes no trânsito porque eles são agressivos, eles são invencíveis. Então, isso faz com que os homens causem mais acidentes, também morrem mais de acidentes, também ficam mais com sequelas de acidentes. Então, tem uma série de coisas que vão fazendo com que essa masculinidade afete o homem de diversas formas, né? Na saúde física, na saúde mental, na saúde dos relacionamentos, porque ele não consegue se relacionar de forma saudável com seus entes queridos, com seus familiares, com uma companheira, sabe? Então tem uma série de questões que entram, né, nessa coisa do como que o homem é atingido dessa forma, né, pelo machismo, pela estrutura que a gente vive hoje. Entendi. E para você, Rô? Eu acho que a Súria tocou num assunto muito importante. Nós podemos sintetizar isso, Súria, na criação do homem e da mulher. Então, quando a mulher nasce e o homem nasce, eles são colocados apresentados a duas caixinhas, né? Essa é a caixinha feminina e essa é a caixinha masculina. O que tem dentro da caixinha feminina? Tem boneca, tem a cor de rosa, tem a panelinha, tem o fogãozinho. E dentro da caixinha do menino? A caixinha masculina. Não, a caixinha tem ferramenta, tem escada, tem aparelhos médicos, tem carrinhos, né? Coisas... Isso. Então, eu acho que esse conceito, ele começa realmente dentro da família.
Nós geramos homens machistas, nós construímos isso desde a infância. Então, eu acho que desmontar essa postura é muito mais do que só a luta, porque assim, o homem também foi imposto a seguir esse caminho. E aonde eu vejo que o machismo atinge muito mais também, e atinge o homem também, né? Homem não chora, filho, homem não chora. Homem tem que ser fortão, né? Que isso? Isso aí é coisa de menininha. Não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Então, culturalmente, a gente acaba induzindo a criança menina ou a criança menino a seguir um padrão. E é esse padrão que a gente quer desmontar. E é esse padrão que a gente tem que desconstruir, né? Fazer com que as pessoas entendam que padrão é ruim, que não existe padrão, que existe respeito. Conquistar esse espaço de respeito é muito importante. Mas o pior do machismo masculino, Gu, e depois você vai poder falar para a gente, eu até gostaria que você falasse, sim, porque eu acho que nós, como mulheres, sentimos o machismo de um jeito, e vocês, homens, sentem o machismo de outro jeito. Mas o que eu entendo ainda como mulher, e acho que o machismo é muito mais voltado, prejudicial à mulher. Porque quando um homem usa o machismo contra outro homem, ele acaba usando o nome feminino como pejorativo. Ah, sua mulherzinha. Ah, isso daí é coisa de menininha. Sim. Tá chorando que nem... Então, você vê, de qualquer forma, nós estamos usando o nome da mulher. Ser mulher é ruim? Se ele tem atitudes de mulher, é ruim? Então, o machismo, ele está intrinsecamente ligado ao prejudicar e ofender a mulher, mesmo quando ela é usada contra o homem. Então, eu acho que a luta da mulher, ela é sempre válida e ela tem que ter essa posição mesmo de defesa, né, da mulher na sociedade, da mulher no mundo executivo, da mulher na política. Então, é importantíssimo que a gente faça esse entendimento, e quando as mulheres se posicionam para defender-se contra o machismo, nós temos que dar as mãos umas às outras, né, em qualquer situação. Então, o machismo sempre está ligado a ofender ou denegrir ou diminuir a mulher. Esse é o que eu vejo no meu pensamento, né? No que eu enxergo. Realmente. E então, isso que você falou, já estou emendando. Isso que você falou realmente é verdade. E tem a ligação com aquilo que eu falei da questão cultural. Porque muitas vezes essas coisas saem até de maneira automática. A gente nem percebe que isso é ofensivo para outro, né? E eu vejo, às vezes, as pessoas falam, não, mas isso não me ofende, mas pode ofender outra pessoa. Por quê? Isso é natural, isso é cultural. E a gente tem que ir desconstruindo isso dia a dia. E, aliás, geração a geração. Porque a geração que está aqui hoje já começa a se ligar na importância disso. Eu vejo os jovens, porque eu estava na sala de aula, eu vejo a preocupação, o senso crítico deles em desconstruir isso. Pelo menos aos poucos já irem desconstruindo isso. E a tendência é cada geração começar a melhorar se a gente continuar com o trabalho de conscientização que está sendo feito e que vem feito de anos para chegar nesse resultado que a gente está hoje. Isso que você falou, as duas, uma completou a outra. Mas essa questão da violência, do machismo, sempre se voltar à mulher, até quando não é diretamente, isso é claro, né? Isso, infelizmente, acontece e é um trabalho de conscientização. É um trabalho que todos nós temos que dar as mãos. E já que nós estamos falando em dar as mãos, eu já engato mais uma pergunta. Mas antes, vocês que estão acompanhando, pessoal, na descrição do vídeo tem um link com um formulário. Façam o cadastro lá para vocês receberem as próximas lives, os próximos conteúdos e ficarem ligados. E agora eu já lanço para vocês. Existe homem feminista?
Súria. Olha, essa é uma questão que gera muita discussão nos grupos de mulheres. Sim. Eu vou te falar, no início do meu despertar para o feminismo, de eu entender qual que era o meu papel social, porque o feminismo faz a gente refletir muito para dentro, entender qual que é o nosso papel social de mulher, e muda a nossa visão de mundo. Eu acreditava que sim, que era possível o homem ser feminista e tudo mais, e meus estudos já vêm uns 5 anos, mais ou menos, e eu fui entendendo, discutindo também muito essa questão, esse assunto, e tentando entender. Hoje a minha visão mudou, eu vejo que não tem como um homem ser feminista, porque não tem como ele ser do gênero feminino, entender toda a questão social que nos envolve e que nos coloca dentro de determinados padrões. Então não tem como ele levantar a bandeira do feminismo dizendo eu sou feminista. Ele pode falar eu apoio, porque o homem, e eu não estou falando só do homem, eu acho que nós mulheres também, eu falo que eu sou feminista porque eu acho importante a gente se colocar como feminista, mas eu sou uma mulher machista em desconstrução também, porque eu estou desconstruindo o machismo dentro de mim e me despertando para o feminismo, mas isso é um processo muito lento, assim, leva muito tempo. Eu já estou há 5 anos estudando feminismo e estou chegando, os entendimentos eles vão mudando conforme você vai entendendo melhor todo o processo. Então, é muito importante a gente ter os homens se desconstruindo também, mas e tá junto com a gente na luta, porque isso faz com que o nosso caminho seja um pouco mais fácil, porque é uma luta muito árdua. A Rosana também está aí nessa luta há muito tempo, sabe o quanto isso é difícil, mas quando a gente tem homens se desconstruindo à nossa volta, e isso tem acontecido nesse processo meu, cada vez mais, eu vejo homens à minha volta tentando se desconstruir, tentando entender o que é o machismo e como melhorar, e como, sabe, mudar até mesmo vocabulários, porque o vocabulário é muito machista, e eu acho isso incrível, eu acho isso fantástico, porque assim, é o homem despertando e entendendo um novo homem, sabe, criando uma masculinidade diferente, sabe, se redescobrindo um homem novo, sabe, nesse processo, quando ele quer entender e ele quer apoiar isso, e apoia, porque sim, quando os homens começam a se entender, eu apoio a causa das mulheres, feminista, eu entendo, dói em mim também, porque a minha companheira, eu vejo que ela sofre na sociedade, diversas restrições, diversas discriminações e tudo mais. E esse processo é muito importante, sabe? Porque não consegue estar na nossa pele, mas consegue ter uma sensibilidade de saber que a gente está sofrendo, que algo está nos doendo, sabe? Isso é muito importante. Isso é os novos homens que estão vindo e se desconstruindo, e eles que vão nos ajudar a criar uma nova geração muito melhor para o mundo. Realmente. Essa é a minha visão. Sim. E para você, Rô? Concordo com a Súria, em gênero, grau, com certeza. Ela disse assim, mulheres como a gente, principalmente que estamos dentro da política, nós sentimos muito mais isso. E eu acho que todas as companheiras que nós conversamos durante todo o processo percebem também, né, esse machismo, principalmente dentro da política. Então, o que nós queremos? Nós queremos ser curadores da nossa própria vida, né? Nós queremos ter os nossos projetos entendidos tão quão importante os que estão sendo feitos pelos homens. É simples assim. Agora, quando um homem, a pergunta foi se tem homem feminista, eu vou falar para você, Gu, tem homens que se acham feministas. Eu não acredito no homem feminista. Por quê? Porque o que nós encontramos hoje são posturas querendo tomar a frente de uma causa muito nobre das mulheres. Então, eles não podem ser protagonistas,
Nós somos protagonistas. Nós sabemos exatamente aquilo que a gente passa dentro de um escritório, quando a gente tem uma empresa e tem que discutir com o diretor, quando nós vamos para a política e queremos fazer parte da cúpula de decisão do partido. Então, essa causa é nossa. Nós aceitamos o seu apoio, sim, com certeza, todos. E o meu marido é um dos maiores apoiadores que eu tenho, meu marido e meu filho, porque entendem que eu sou capaz de gerir a minha própria história, eles fazem parte disso. Eles não são donos da minha história. Então, o homem não pode se colocar como feminista. Ele pode ser um grande apaixonado e ele pode assumir com a gente o papel de defesa, mas nunca ser o protagonista. Por quê? Eu fiz um teste com as meninas do partido e foi muito interessante. Olha como ingenuamente a gente não percebe que ainda o homem usa o feminismo para ganhar espaço com as mulheres. Então, eu falei, vou fazer uma brincadeirinha dentro do nosso chat aqui, meninas, eu vou mandar um vídeo para vocês, e eu gostaria que vocês fizessem uma análise desse vídeo. E mandei para várias amigas que não eram políticas também, porque eu queria ter a dimensão da avaliação disso. Aí mandei, Rosana, é legal, porque a violência contra a mulher tem que ser amplamente divulgada, porque o cara apareceu com aquele X na mão, incentivando as mulheres a, quando for na farmácia, quando for em um ambiente que elas possam fazer uma denúncia silenciosa, isso é importante. Né? Você só enxergou isso no vídeo? A mensagem é super importante. Eu falei, tá bom, então, para não estragar a análise, vamos esperar outra. E mesma coisa, e mesma coisa, e mesma coisa. Enfim, quando eu falei para ela, eu vou fazer agora uma avaliação do todo, e depois vocês vão fazer as suas considerações. Observa no fundo do painel do vídeo. O que vocês veem lá? É uma mulher sofrendo, chorando, parece que desconsolada, né? O que mais? O que vocês veem no rodapé do vídeo? Nossa, tem o nome e o telefone da pessoa, né, no vídeo. E esse homem precisava ter a imagem dele nesse vídeo para passar essa mensagem com nome e telefone? Procurem quem é esse cara. É um candidato a prefeito de uma cidade que estava usando o sofrimento da mulher para se colocar no meio feminino. Quando eu falei isso e a mente abriu e elas conseguiram ver todo aquele contexto, gente, como isso? Como que uma pessoa pode usar uma causa, né? E hoje a violência, o tanto que aumentou, né, com a quarentena, como que ele pode usar isso para se promover? Agora, quantas mulheres que assistiram aquele vídeo e ligaram para essa pessoa? E ele se pôs à frente para defender a nossa causa. Eu sou o defensor da sua causa. O seu seguro está em mim. Então, não. Nós temos que ser curadores dos projetos da nossa vida. Nós, mulheres, temos que ser curadoras. E não entregar a nossa vida e o nosso destino e a nossa luta na mão de qualquer pessoa, de qualquer homem. Eles podem fazer parte, são muito bem-vindos. Eu acho que o feminismo, ele é uma janela democrática e todos podem participar, mas eles não podem tomar como suas essa luta que vem desde o século XX, acho que desde Dom Pedro, né? Coitada das mulheres lá, não tinham direito nem de ler e escrever, não tinham direito de nada. Então, a luta é muito antiga. Nós viemos, ao longo do tempo, tomando esse espaço, e depois da Revolução Francesa, quando as mulheres descobriram que elas podiam ir para as fábricas, que elas podiam trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, comprar suas próprias... Não tinha mais jeito de voltar atrás. Não tinha mais jeito. Então, nós assumimos esse protagonismo. E acho que hoje, diferente de qualquer outra época, a mulher entende isso muito bem. Ela consegue entender que a mulher tem que ser protagonista das suas ações. E o feminismo é muito bom para isso. Porque é mentira que mulher não apoia a mulher. É mentira. É uma coisa criada por um grupo que não quer
que a mulher apoie as mulheres. É mentira. Porque dentro do nosso grupo, você viu, você estava lá, Gustavo, e todas as mulheres aprovaram e apoiaram as ações feitas dentro do partido. Elas se uniram, entenderam a sua fortaleza, entenderam que esse projeto do feminismo, do defender o protagonismo em todos os setores, é importante que nós estejamos juntas. Então, vamos desconstruir esse negócio que mulher não vota mulher, que mulher não gosta de mulher. É tudo mentira. Nós temos amigas, nós temos irmãs, nós temos mães que nos apoiam. E assim, eu tenho amigas maravilhosas que fazem de tudo para que as coisas aconteçam da melhor forma. Então, homens, apoiem as mulheres, mas não queiram estar no lugar delas, né? Esse o meu pensamento. Com certeza. Já que vocês já puxaram um pouquinho aí para política, vamos falar um pouco sobre política. Hoje eu estou no PSB, né, junto com a Rô lá, ajudo no que precisar, eu faço de tudo, mas eu já fui presidente de partido. E uma das coisas que me deixava mais desesperado à frente do partido é a dificuldade de organizar os núcleos temáticos. Porque um partido, para ele se manter vivo, ele tem que ter os núcleos temáticos funcionando com pessoas que entendam das causas. Principalmente, o que eu mais fazia, mais me desesperava em abrir dos núcleos temáticos, era o núcleo voltado à mulher. Porque hoje a gente vê uma dificuldade da mulher se inserir na política, ou até um desinteresse, por causa de que as mulheres são usadas como números. São usadas onde elas são colocadas no momento da eleição, passou a eleição, tira, não precisa mais. Chega perto da eleição, põe e tira. Então, muitas vezes, as mulheres não se interessam porque elas não vão ter voz de fato ali, não vão ter espaço para debater, para construir. Isso me desesperava, me dava uma agonia tremenda. E eu, graças a Deus, por onde eu passo, eu faço amizade, eu conversava com outros colegas de outros partidos. Ah, não, põe o nome aí. Põe só o nome para constar que o núcleo está ativo. E vamos que vamos. Depois, quando chegar na eleição, você se preocupa. Gente, eu não dormia. Como que eu vou colocar só o nome ali? Isso me dava um desespero. Porque eu falei, isso não é certo. As mulheres têm que ter voz. Elas têm que ter o apoio do partido para poder dizer o que elas pensam, o que elas querem. E se autoconduzir. Porque os núcleos, eles têm que ser independentes à questão do próprio diretório do partido. É claro que não dá para, vamos supor, você está num partido que é contra a criação de imposto. Não dá para você apoiar 10 impostos, a criação de 10 impostos. Né? Não dá para você ferir a essência do partido. Mas ter independência para trabalhar, para poder fazer as suas campanhas, é necessário, é vida para o partido poder se mover. E isso que você falou, Rô, quando começou a questão do X lá na mão, eu achei uma campanha importantíssima, mas eu não compartilhei nada sobre nas minhas redes sociais, porque eu tive essa preocupação de aparecer como um oportunista do momento. E depois eu comecei a ver deputado X, deputado Y, deputado Z, que muitas vezes nem sequer incentivavam a participação de mulheres na política. Mas porque era uma coisa que estava todo mundo fazendo, vamos lá, fazer o xizão na mão. Não dá, não cabe, não tem nexo. Eu vi vários. Eu só me pergunto assim, o que eles fizeram para combater a violência contra a mulher? Né? Os mandatários. Quem tem mandatos tem poder. Exatamente. E nós aqui, nós três somos pré-candidatos. Uma das coisas que eu tenho pensado, tenho quebrado a cabeça na minha pré-candidatura, em formar um projeto de compartilhamento de poder para dar espaço através do mandato para que todas as bandeiras sejam contempladas. Porque eu não sei, eu não entendo. Seria ingênuo da minha parte eu dizer que eu vou pegar um projeto lá que fale sobre mulher e dizer que eu vou entender, que eu sinto aquela dificuldade no meu dia a dia. E assim também a gente fala como LGBT, como igualdade racial, mas são pautas que têm que ter importância. Então a gente tem que sentar e ouvir quem sabe. Isso é o apoiar,
É sentar, ouvir quem sabe, ouvir quem sente, para que possa, a partir daí, a gente nortear os nossos trabalhos, mas não ficar usufruindo das pautas que vêm por aí, né? Eu, quando eu estava no meu outro partido, eu fui para uma reunião em Campinas, inclusive, com a nossa deputada. Eu procurei a presidente do Conselho de Políticas para as Mulheres daqui. Falei, Maria Isabel, estou indo para uma reunião com uma deputada. Você quer que eu leve o abaixo-assinado? Estava tendo um abaixo-assinado aqui em virtude da delegacia contra as mulheres. Ela falou, não, por favor, leva. Eu levei, fiz o vídeo com ela assinando e falando, Maria Isabel, o vídeo está aqui, tá com ela, mas isso é uma luta de vocês. Eu estou trazendo porque eu estou vindo para cá. Né? Ela é mulher, ela vai conversar com vocês, vai apoiar a causa de vocês, né? Porque vocês entendem, vocês sentem na pele essa questão. E falando em sentir na pele, já que a gente está nesse assunto, antes da gente continuar com a questão do feminismo, eu quero perguntar uma direta para você, Súria. Você já foi candidata 2 vezes, candidata a prefeita, candidata a co-deputada, e eu quero saber, você sentiu a presença do machismo durante a sua campanha à prefeitura? Como foi? Nossa, senti. Muito. Desde o início do processo. Eu não sei se você chegou, acho que na época você não chegou a acompanhar, mas eram 3 pré-candidatos à prefeitura pelo partido. Resolvemos fazer prévias e nenhuma mulher se colocou. E aí, na época, eu não me coloquei, porque eu achava que eu ainda não estava preparada para o processo, né? Mas me colocaram. Me colocaram para legitimar o processo. Vamos colocar a Súria, porque realmente ela não vai ser escolhida mesmo. E aí, vai ser escolhido um dos 3, né? Mas tinha uma pessoa que era mais tendenciosa, que ela achava que ela seria escolhida, um homem, obviamente, branco, hétero, um senhor e tudo. Então, assim, ele tinha meio que certeza que, né, pela figura dele, com certeza o coletivo apoiaria ele. E aí, na hora, eu falei, nossa, acho que eu não vou, mas... Por outro lado, eu fiquei pensando, mas é uma oportunidade, é uma mulher se colocando e tudo mais, então acho que é importante eu estar lá pelas mulheres, sabe, pelo que eu acredito, eu quero ver mais mulheres na política, então é uma prévia, vamos ver o que vai acontecer. Aí me preparei para participar das prévias, né, eu falei, não tenho experiência, é a primeira vez que eu vou viver isso na minha vida. E aí, na hora, eu falei, nossa, acho que abriu alguma coisa. E aí... Eu participei das prévias, eu preparei o meu discurso, eu peguei pontos que eu achava que eram fundamentais falar no debate, e aí eu fui escolhida depois, na reunião do coletivo, eu fui escolhida. E aí a pessoa falou assim, você não sabe o que é uma campanha. Você vai sofrer, você não vai aguentar a campanha inteira, você não tem capacidade, você não tem condições. E eu ouvi isso a campanha inteira. E quando eu ia para a rua, levar meu folhetinho e conversar com as pessoas, algumas pessoas me falavam assim, normalmente homens, né? As mulheres, elas me viam e achavam, né, uma coisa diferente, porque não tinha muitas candidatas, era só eu e mais uma. E Campinas até hoje só teve uma prefeita mulher, porque ela era vice e o prefeito foi assassinado. Então, não é algo que a cidade de Campinas, que as pessoas aqui estejam acostumadas a ver mulheres candidatas a majoritária. Então, eu escutava muitas coisas do tipo, você está saindo candidata à prefeitura, mas você devia estar num concurso de beleza, sabe? Coisas desse tipo. E isso me magoava muito, me doía, assim. Porque eu entendia, né, eu ainda não estava tão avançada na questão do feminismo, mas eu entendia que ele achava que o meu lugar era só entretenimento, que eu servia só para isso, ou para coisas decorativas, né? Mas eu não tinha condições de estar concorrendo
a uma prefeitura da cidade, eu não tinha condições de estar na política, de estar lutando por causas que eu acreditava, de falar de administração pública, sabe? Porque no imaginário, né, da maioria dos homens que são muito machistas ainda, não é um lugar de mulher. E teve muitos que falavam isso com todas as letras. Política não é um lugar de mulher. Ai, era doído. Eu chegava em casa, assim, às vezes, e falava, nossa, eu vou desistir, eu não vou aguentar. E, não, mas eu falava, não, eu tenho que aguentar, sabe? Porque para mim virou uma questão, sabe? Sim. Eu tenho que aguentar até o final, porque se eu desistir agora, eu desisti para sempre. Era esse meu pensamento. E foi isso que me levou até o final da campanha. Sim. E como que foi a experiência em 2018? Foi diferente? Em 2018 foi bem mais tranquilo, foi mais suave, até porque como eu não estava encabeçando a chapa, eu estava como co-deputada, então eu fazia algumas agendas na cidade, saía muito com o Célio Turino, que é uma pessoa querida que eu admiro muito. Então, assim, era muito mais tranquilo. Era um pouco difícil de explicar o que era co-deputada. Mas as pessoas também tinham paciência de escutar, explicar e tudo mais. Era bom, foi uma campanha muito legal. Em 2018 foi muito melhor, assim. Outro cenário. Rô, fala um pouco também da sua experiência. Você já foi candidata uma ou duas? Eu já fui candidata 2 vezes. Não, acho que eu fui, mas eu acho que eu fui candidata uma vez só, porque a primeira não valeu. Não contou. Não contou. Olha, a Súria traduz a experiência muito bem, e é realmente isso que acontece. Mas antes, Gu, porque eu gostaria de pedir licença para você um minutinho, porque eu quero falar um oi para uma amiga querida também, política, por favor, que a Romilda está aqui no chat, é uma mulher guerreira também, presidente de associação de moradores, faz um trabalho maravilhoso lá na pousada, e eu tenho orgulho de ter essa menina como minha amiga. Ela é uma grande admiradora do meu trabalho e eu sou uma grande admiradora do trabalho dela também. Então, aí isso prova muito mais que não existe mais esse negócio, não, porque ela é candidata também, tá bom? Ela é candidata a vereadora. E eu acho que quanto mais mulheres nós tivermos candidatas, melhor vai ficar o nosso país. Melhor vai ficar a nossa cidade, melhor vai ficar o mundo. Porque a multiplicidade de gênero, não só falando da mulher, mas de gênero, ela compõe muito mais pensamentos, muito mais problematização, porque tem um olhar diferenciado para cada coisa que vai ser discutida, cada investimento que vai ser feito. Então, tem uma frase do pessoal que é portador de deficiência, ele fala assim, como que você vai fazer alguma coisa para mim sem me consultar? Ah, nós precisamos pôr rampa ali, nós precisamos melhorar aqui. Como? Mas você sabe do que eu preciso? Você me consultou para isso? Então, eu acho que tu não é. Então, essa multiplicidade. Aí, dá uma licencinha, só para complementar, é aí que você vê aqueles memes do Facebook, por exemplo, Associação das Pessoas com Deficiências e Cadeirantes, e a entrada é uma escada. Entendeu? Não, a prefeitura doou o espaço para eles se reunirem, né? Doou o espaço. Gente, é isso que eu estou falando. Nós precisamos dessa multiplicidade. Agora, voltando um pouquinho ao assunto, eu já cumprimentei minha amiga, também o Júnior está aí prestigiando a gente. Obrigada, Júnior, por estar participando com a gente também, uma pessoa que a gente aprendeu a admirar na política. O Regis também está aí falando com a gente, depois o Gu vai mostrar para todo mundo. Então, eu acho que é isso. A política ainda é um meio muito masculino. Tanto é que o TRE, não sei se vocês acompanharam essa semana, ele fez uma maratona, um dia inteirinho, falando sobre a mulher na política. Então, é claro que as protagonistas foram as mulheres, né? Tiveram homens participando, mas o espaço foi totalmente voltado para as mulheres falarem sobre a mulher na política, e não só na política, mas dentro das ações do TRE mesmo. Então, foi muito bacana, foi muito bacana. Elas falaram sobre o voto laranja, né? Elas são as mulheres laranja, né, dentro do partido, de como se dá. A gente pensa assim, a mulher
para candidata laranja, ela só se dá porque tem os 30%, aí precisa de uma mulher. Ah, dona Maria, vem aqui porque a senhora vai compor com a gente. Então, ela não tem nenhum voto, ela não participa do processo, ela não sabe nem do que se trata. Ela foi lá para ajudar o partido. Dá até dor na alma, né, de falar, né, gente? Mas acontece. Então, essa maratona trouxe à tona todas os problemas que acontecem em relação ao descuido com a mulher dentro da política, com a falta de respeito da mulher dentro da política. Foi muito importante essa ação. Eu até parabenizo o TRE de São Paulo por ter feito essa maratona com as mulheres que fizeram parte desse processo, né, de falar com as outras mulheres a esse respeito. Então, a candidatura laranja, ela não fica só naquela mulher que fez parte dos 30% para compor o partido. Faz parte da mulher que se deixa usar para movimentar o dinheiro que vem para o partido. Ah, esse aqui é o meu candidato, né? Eu preciso ajudar ele, né? Então, ela recebe a porcentagem, os 5%, que é direcionado para a candidatura das mulheres, que é para tornar mais igualitária essas candidaturas. Nós temos que concorrer de forma igual. É só isso que a gente quer. A gente não quer ser melhor e a gente não quer ser pior. A gente quer concorrer da mesma maneira, tendo as mesmas vantagens e desvantagens. Nesse processo, onde tudo é composto visando o poder masculino dentro da política, precisa ser apagado, precisa ser reconstruído. Nós precisamos fazer parte do processo. Nós não podemos estar no processo sem entender o processo. Por isso é importante mulher como a Súria dentro da política. Porque quando a gente recebe uma outra mulher, a gente vai... A primeira coisa, vem cá, minha filha, vamos conversar sobre esse assunto, vamos falar sobre política, vamos ver o que você vai encontrar pela frente, vamos se colocar na real posição que nós temos que estar. Porque nós temos uma bagagem intelectual... Peraí, que acho que é lá no Google. Ao vivo e a cores é ótimo, né, gente? É muito bom. Então, essas mulheres, elas têm que ser apresentadas na política para compor, porque o material intelectual tem que ser aproveitado, ele tem que ser entendido, porque ele é diferente. A sensibilidade da mulher é diferente, o posicionamento da mulher é diferente, a maneira de pensar pelas pessoas da mulher é diferente. Então, precisa ter todo esse ajuste dentro da política para que haja o equilíbrio. Então, nós precisamos de 50% de mulheres, de 60% talvez, porque o equilíbrio precisa ser um pouco mais de mulher do que de homem, eu sempre defendo, claro, né? Mas eu acho que precisa ter, nós precisamos criar essa consciência. Então, o papel da Súria hoje dentro da política, e esse que eu me proponho também dentro da política, é acolher essas mulheres, fazer com que elas sintam parte do processo, entendam o processo e continuem participando do processo. As experiências que eu tive dentro partidárias. Olha, vem cá, você tem um trabalho maravilhoso aí no Meridota. Tá dando microfonia aí, peraí, isso. Você tem um trabalho maravilhoso no Meridota, você faz projeto social, você ajuda tanto o bairro, ajuda pessoas. Você não quer ser candidata? Não quer ajudar a cidade? Poxa, nossa, olha como eu vou ampliar, eu vou romper a geografia. Eu vou sair do Meridota e vou para a cidade. Eu rompi a geografia. Então, eu vou tornar esse trabalho importante para mais pessoas. Aí você chega lá, não, porque o fundo partidário, porque nós vamos dar material, porque nós vamos dar isso, porque nós vamos ter uma estrutura, porque não sei o que. Hora que começa o pega para capar, é cada um para si, Deus para todos, né? Mas por quê? Porque você não conhece o processo e não faz parte do processo. Diferente quando você é inserida no processo, quando você conhece o processo e quando você começa a fazer parte do processo. Na primeira eleição, estava lá, conheci mulheres maravilhosas, com ideias maravilhosas. Eu falei, nossa, é isso, gente, é isso. Nós precisamos disso para mudar as coisas. Dessas mulheres maravilhosas, dessas muitas Romildas, Marias, que estão por aí pelo nosso Brasil. É disso que nós precisamos.
acabou a eleição. Cadê todo mundo? Cadê aquela ideia de mudar o mundo? Onde vai parar todo mundo? Né? Nossa, mas não era... Acabou aqui? É só isso? Gente, não é só isso. Vocês falaram com a pessoa errada. Não é só isso. Não pode ser só isso. Porque se vocês acharam que eu ia ficar pelo caminho, estão muito enganados. Eu vou seguir o caminho. Eu vou transformar esse caminho em alguma coisa diferente. É um desafio, foi o que a Súria falou. É um desafio. E olha, quando mulher é desafiada, aí a coisa toma uma outra proporção. Então é isso, Gustavo. Eu acho que é essa participação, esse acolhimento que nós que estamos... E tem mulheres muito mais à frente, existem deputadas que passaram por processos, existem presidentes, existem mulheres maravilhosas que ainda estão dando a mão para mim e para a Súria, estão, né, um pouco mais à frente, já passaram por esse processo e podem nos ajudar. Então, que essa live se esparrame pelo mundo. Olha, vamos lá ver quem que é aquela Rosana Polato lá de Bauru, daquela cidade anterior, lá que está querendo mudar o mundo. Vamos ver quem que é aquela Súria lá de Campinas, né? Que tá... Então, é isso, gente. É mostrar para o mundo que as mulheres têm o desejo de participar da política, ativamente, intensamente, e com toda a sensibilidade, com todo o coração. Não é ruim. Né? Ser sensível não é ruim. Ou não ser também, porque tem mulher que não é sensível. Aliás, eu não sou muito sensível. Mas, assim, não é ruim, né? Mas eu sou mulher. Eu sei o que é ser mulher. Então, assim, vamos pensar um pouquinho mais com carinho na mulher dentro da política. Acho que é isso. Muito bem. Você tocou nessa questão da cota. Eu acho assim, o ser humano, ele só aprende por duas formas. Ou pelo amor, ou pela dor. Se os partidos políticos não pensassem em só manter o padrão, os homens, não precisaria da cota. A participação das mulheres já estaria inserida. Então, enquanto for necessário esse pensamento dos partidos de excluir mulheres, é necessário a inserção da cota. E eu acho até que 30% é pouco. Eu acho que devia ser 50% das candidaturas. Agora, a questão das candidaturas laranjas, aí já é mau caratismo até demais, né? Eu acho que devia ter punição que vai pro partido diretamente. 15 dias. Punir o partido, porque o partido sabe, ou o partido não vai saber o que está acontecendo. É que candidaturas laranjas, a culpa é do partido. Sim. Muitas mulheres, elas nem sabem que são candidatas. O que dirá laranjas, né? Porque não existe recurso para as candidaturas femininas, né? É sempre uma briga. Mas e isso, com certeza, eu concordo plenamente com você, porque é uma violência contra a mulher e os partidos deveriam responder por isso. Criminalmente. Criminalmente. E até com a perca do registro, se persistir o problema. Deixa eu falar das cotas um minutinho, que é um assunto que eu tenho muito apreço e que eu acho que às vezes é mal compreendida. Porque eu vejo até mulheres falando que a cota, né? Nós tivemos uma deputada falando a esse respeito, né? Que as cotas não são necessárias, e é uma pena. Eu sinto muito por isso. Mas a cota, ela é a maneira com que a gente tem de diminuir a distância que nós criamos. Então, ela não é a forma mais correta, mais bonita, mais elegante, vamos dizer assim, mas ela é a única forma que nós temos de diminuir essa distância. Porque se nós não tiver... quanto tempo nós levamos para chegar até aqui nas cotas? Quanto? Então, nós vamos esperar mais 300 anos para que a gente tenha participação política? Não. Não, a cota é justa, porque ela diminui essa trajetória. Então, entendam a cota como um caminho para diminuir essa diferença. Elas podem ser extintas um dia? Podem. Eu acho que eu não vejo problema, mas as cotas são necessárias. As cotas para os negros na faculdade, as cotas sociais para as pessoas terem o seu espaço, elas diminuem o tempo de sofrimento que essas pessoas tiveram para elas serem reinseridas, para elas acharem o caminho da oportunidade. Então, que as pessoas passem a entender a cota como
um desvio de caminho para um lugar mais curto, onde nós podemos chegar numa realidade que a gente quer chegar. Só isso. Elas, para mim, elas só significam isso, entendeu? Elas não têm uma coisa prejudicial ou que vá incomodar tanto as pessoas. Eu não vejo isso como uma coisa que incomode tanto, né? O que incomoda tanto as pessoas? Saber que nós estamos fazendo que essas pessoas cheguem aos seus direitos mais rapidamente, que a gente não precisa esperar mais 300 anos para nós termos 50% de mulheres ocupando o legislativo. É isso, a cota para mim é isso, Gu. É importantíssima. Com certeza, Rô. Voltando agora à nossa parte, uma coisa que eu quero que vocês expliquem com muita calma, e é uma coisa que a gente escuta bastante. O que é o feminismo? Ele é semelhante ao machismo? Acho que todo mundo já escutou isso. Súria. O feminismo, ele parte da igualdade entre homens e mulheres. O que as feministas querem é justamente isso, a igualdade, os mesmos direitos. Mas, além de direitos, a gente precisa vencer várias barreiras, porque a gente está no mercado de trabalho, mas a gente sofre discriminação porque somos mães, porque estamos num período que a gente pode ter filhos, então você sofre constrangimento na entrevista de emprego, porque vão te perguntar se tem um filho pequeno, com quem vai ficar, quando ficar doente, como é que você vai fazer. Lida com esse tipo de constrangimento para, no final, dizer que, então, não tem espaço para você na empresa porque vai contratar um homem, porque o homem não engravida, sabe? Então, assim, tem diversas discriminações que a gente sofre em todos os meios que a gente está. Na política, mais ainda. Eu não sei, quer dizer, eu não sei se é mais, eu não tenho noção da dimensão, assim, porque eu sou mãe, eu fui mãe muito nova e eu sofri muita discriminação no mercado de trabalho, ninguém me queria porque eu tinha filho pequeno, e quando eu entrei na política também eu era mulher, então eu só servia na época da eleição. Então é uma série de coisas que a gente tem que, uma série de barreiras que a gente tem que passar, que é muito difícil lidar com tudo isso, sabe, porque a gente não consegue partir do mesmo ponto que os homens. Então, a gente luta para poder partir desse mesmo ponto, sabe? Porque a gente já conseguiu estar em muitos espaços, mas o que a gente não conseguiu nesses espaços ainda é a igualdade, é sermos vistas como iguais, sabe? Quando a gente fala de... as pessoas falam muito, confundem muito a questão da feminismo, é o oposto do machismo, é o oposto do machismo, né, que eles falam normalmente. E o feminismo tem uma frase que é muito boa, que ela diz que o feminismo é dizer que nós, mulheres, somos gente, sabe? Nós somos gente. É uma coisa tão... Parece que as pessoas não nos veem como gente, sabe? Como pessoas iguais a elas. E o feminismo, ele não é um termo semelhante ao machismo, porque como a gente falou no início, tanto eu quanto a Rosana, o machismo ele parte de um princípio que um gênero sobrepõe ao outro. Então, o semelhante, o sinônimo lá do machismo seria o femismo. Mas eu não conheço nenhuma feminista. Eu não conheço nenhum do meu círculo de amigas, não conheço nenhuma. Assim, se alguém conhecer, conte essa história, porque assim, não conheço nenhuma mulher que queira, sabe, dominar os homens, escravizar os homens. Não conheço. Todas que eu conheço querem a igualdade. Muito bem. E Rô, qual que é a sua opinião? O feminismo é um movimento político, filosófico, social, que busca a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Olha que resumo bacana, né? E ele é confundido, como a Súria falou, com o feminismo. Então, a gente vive o contexto da história, né? E ela não nega
que nós nunca tivemos um movimento de feminismo no mundo. Não há história, não há registro, gente. Então, o machismo e o feminismo são coisas totalmente diferentes. Quando você quer suprimir, coibir, impedir, tirar, isso é o machismo. Isso falando de qualquer gênero, tá? Mas como ele é muito mais relacionado à mulher, então a gente fala sempre do direito da mulher, porque o machismo está sempre muito ligado intrinsecamente à mulher. Então, se a gente tiver negar isso, se a gente não tiver maneiras de fazer com que as pessoas entendam isso, que é totalmente diferente. Uma coisa, o machismo é uma coisa e o feminismo é outra. Movimento político, filosófico, social em busca de igualdade de direitos. Igualdade de direitos. Olha que lindo. É isso que é o movimento feminista. Agora, existe o feminismo, mas ele também é plural. Porque, assim, as feministas, né, elas são mulheres que têm pensamentos radicais, têm pensamentos múltiplos. Então, existem várias ramificações do movimento feminista. E apoio todos eles, Gustavo. Digo aqui já que apoio todos eles. Eu sou feminista e apoio o movimento do feminismo. Mas a gente tem que entender o contexto. O quanto essas pessoas que às vezes são criticadas em alguns movimentos, elas se aprofundaram no conhecimento desta igualdade. O quanto elas tiveram acesso às lutas mesmo, desde o século XIX, desde a Revolução Francesa, né? A liberdade e a fraternidade entre homens e mulheres. O quanto elas tiveram de acesso. Então, a falta, às vezes, de informação leva a um tipo de feminismo que é criticado, que não deixa de ser valoroso. Porque todo movimento é valoroso para a gente. Porque se não há movimento de energia, não há mudança. Então, todo feminismo, ele é valoroso para as mulheres. Em qualquer aspecto, gente. Porque ele pode ser uma causa midiática, ele pode ser uma causa vexatória, mas ele está movimentando energia e fazendo com que a mulher seja vista em suas multiplicidades. Ela erra, ela chora, mas ela também é inteligente, ela é capaz. Então, essa multiplicidade do feminismo é o que o difere do machismo. Né? Eu entendo que essa multiplicidade é importante, né? E eu apoio essa multiplicidade do feminismo, porque faz com que as mulheres sejam protagonistas e ocupem o seu lugar. Acho que é mais ou menos isso. Muito bem, parabéns, meninas. Agora vamos falar um pouco sobre a violência contra a mulher. Recentemente, a gente viu o caso do estupro de uma criança de 10 anos. Era estuprada muito antes do que isso. E acabou engravidando. E ganhou o direito de abortar. E aqui, a proposta dessa discussão não é entrar na ideia de legalizar o aborto ou não, mas no que aconteceu com a menina depois dela ter ganho um direito. A exposição dela na mídia, a exposição se sobressaiu muito além do que a questão do estupro, da dor da criança. Como vocês veem isso? Isso também é fruto do machismo ou tem mais alguma coisa envolvendo esse assunto? Súria. Então, é fruto do machismo. Quando a gente fala que a questão da violência que ela sofria já há alguns anos ser diminuída no sentido de que ela tinha legalmente o direito de abortar, e isso se sobressaiu de alguma forma, ou virou uma guerra ideológica, mas é machismo no sentido de que ela é uma menina de 10 anos, é uma criança. E a nossa sociedade, ela tira a infância das mulheres muito cedo. A gente é obrigada a crescer muito cedo. Então, uma menina de 10 anos, ela é uma criança. Mas a sociedade já colocou ela como uma mulher. Ela engravidou, então ela é uma mulher.
sabe? Mas existe uma questão fisiológica e psicológica, né? Para que um corpo de 10 anos de uma criança gere uma vida, sabe? Mas olhar para aquela menina, aquela mulher, o corpo dela, a vida dela, vale nada. Isso é machismo. Porque o machismo, ele vê as mulheres e as meninas como seres inferiores, então elas não podem fazer nada com os corpos delas. A violência que elas sofrem não é nada. A gente tem 66 mil estupros por ano e 33 mil são de crianças até 13 anos. Isso não choca. Então, assim, é machismo nesse sentido. A questão que virou a discussão, acabou virando uma discussão ali, uma guerra ideológica, que na verdade não tem nada de ideológico nisso, mas houve uma tentativa de faturar politicamente ali, principalmente de uma ala muito conservadora, porque é um oportunismo, sabe? Quantas meninas de 10 anos, de 9 anos, sabe, estão lá engravidando de violência, vítimas de estupro, sabe? E tem direito de fazer isso, porque é uma criança, ela vai morrer, ela não vai, sabe? E como que ela vai conviver com uma criatura de uma violência? São duas vítimas. Então, é isso que é o fator que mais se agravou. Mas o interessante é que, apesar de toda essa discussão e essa guerra que virou, a questão das pessoas que entenderam e trouxe o debate disso, né, é uma dor, é uma coisa horrível, mas trouxe esse debate, e as pessoas debateram muito, e pessoas religiosas falaram, nossa, mas tem que preservar a vida da menina, porque é uma vida, sabe? Quem é a favor da vida tem que ser a favor da vida. Sabe, as pessoas não são coerentes com o debate delas, porque a questão conservadora, a questão, sabe, o machismo está tão enraizado ali que as pessoas elas ficam cegas. É uma mulher, ela vai abortar, meu Deus, tem que salvar a vida daquela criança, sabe? Mas e a criança que está ali, sabe? Então, as pessoas não conseguem ter coerências nesses debates. E aí a questão política, porque aí tenta se faturar em cima disso, é outro crime, sabe? É um crime maior ainda. Então, quantas violências essa menina vai sofrer ao longo da vida dela? E ela só tem 10 anos, sabe? E a gente sofre a vida inteira. Aí, tô falando? Tá. Tô brigando aqui com o microfone. Então, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar isso, porque, assim, eu tenho uma opinião, né, nessa questão do aborto, e o nosso foco aqui está sendo tratar da questão da violência dessa menina, como você realmente tratou. Porque, assim, esse tema do aborto, a gente tem que fazer uma live só para falar disso, né? É uma coisa que é muito complexa, que vai muito além dessa questão do conservador ou do não que você realmente falou. Se você é pró-vida, tem que ser pró todas as vidas, não de um pequeno grupo. E eu vejo essa questão do aborto, eu sou contra, mas eu não sou contra simplesmente porque sou contra. Eu vejo que tem muito mais problemas na nossa sociedade que influenciam essa questão que a gente tem que trabalhar antes de chegar nessa pauta. Como, por exemplo, os irresponsáveis que engravidam e uma mulher e abandonam ela. A questão do abandono das crianças. Quantas crianças a gente tem jogada na rua? Que a gente tem que trabalhar, preparar o nosso Estado para dar um apoio para a mulher nesse momento. Um apoio que ela precisa, porque ela se vê sozinha, né? E aí, se depois de tudo isso, a gente vê que realmente ainda é necessário essa questão do aborto, eu não digo não vamos discutir, aí a gente senta e discute.
Mas eu vejo que tem toda essa outra questão, essas outras defasagens da nossa sociedade que foram criadas por nós mesmos culturalmente e cabe a gente também resolver, né? Sim. E aí, Rô, eu queria saber essa sua opinião também sobre a questão da violência que essa menina sofreu, porque o que mais me deixou desesperado, me preocupado e aflito foi realmente isso que a Súria falou. Não se preocuparam em nenhum momento com a menina, com o que ela sentiu, quanto tempo ela sentiu, quanto tempo ela sofreu e quanto tempo esse sofrimento vai se arrastar. Expuseram mais, fizeram a ferida ser mais dolorida. É verdade. Bom, Gustavo, nós estamos no Agosto Lilás, todo mundo sabe, né? E nós estamos comemorando aí a Lei Maria da Penha, que foi de 2006, eu acho assim, a objetificação da mulher. É isso, ela virou um objeto que pode ser discutido. Você entendeu? Nós estamos falando de uma criança. Primeiro que esse assunto é um assunto que me machuca muito. Eu sou mãe, a Súria é mãe, e nós nos colocamos nessa situação de ver os nossos filhos violentados ou agredidos numa situação assim de, olha, não faça isso com meu filho, meu amigo, não faça isso, que não vai ficar muito bom, né? Aí a exposição dessa menina, vamos pensar um pouquinho antes de tudo isso acontecer. Como que era a vida dessa criança? Porque 10 anos é uma criança, quer as pessoas queiram ou não. Ela é uma criança, é fato. 10 anos é uma criança. Quando uma menina se forma mais rapidamente, e esse foi o meu caso, eu fui trabalhar aos 12 anos, eu já era mocinha. Mas só que a minha mente não era de mulher. A minha mente era de uma menina ainda. Eu não tinha amadurecido, eu não tinha vivido o suficiente para entender todas o que a vida me colocava, do que era certo realmente, do que era errado, do que podia, do que não podia. E diz que essa consciência só começa a partir dos 21 anos. Então, de 10 até 21 anos, essa menina tem um longo período a percorrer para ser considerada uma pessoa que possa responder pelas suas ações ou por suas atitudes. Então, a gente tem que começar por aí. Entender que, primeiro, nós estamos falando de uma criança. O que o ECA diz a esse respeito? Então, eu acho que nós temos que buscar isso. Eu sou legalista, confesso para vocês. Eu acho que a lei ela é estudada, ela é discutida, ela é às vezes implementada. Então, ela está, primeiro, só buscando o seu direito. Né? Nesse momento, a família ou quem a acolheu está fazendo valer os direitos daquela criança. Primeiro. Então, não tinha que ser discutido. É uma pena quando se discute uma coisa que é um direito. Então, eu não sei o que incomoda tanto as pessoas se aquela criança estava buscando só o seu direito. O direito que lhe foi concedido, né, pela lei estudada, pela lei discutida, pela lei implementada. É uma lei. Ela só está se valendo do seu direito, né? A lei. Então, o primeiro ponto é esse. Não tinha que ser discutido. É uma lei e ela está se valendo desse direito. Segundo, aí eu vou para a parte assim sentimental da mulher mesmo. O ser humano está precisando parar de alimentar o ódio sobre qualquer questão. Eu acho que tudo é colocado num amplificador tão grande, e principalmente o ódio, ele contamina as pessoas. Então, a gente precisa primeiro nos voltarmos para nós mesmos. Meu Deus, por que eu estou criticando essa menina? Por que eu acho que ela não tem esse direito? Eu estou sendo um ser humano melhor do que aquele cara que violentou essa menina? Fazendo com que ela passe por esse desamor de não ser acolhida pela sociedade após uma violência dessa? Eu sou um ser humano melhor? Não, eu não sou um ser humano. Eu não sou. Eu tenho certeza disso. Então, o reconhecimento, o autorreconhecimento dessas pessoas que foram lá para frente daquele hospital, que xingaram ela de assassina, que acabaram fazendo coisas
eu não sei nem nominar, gente. Eu sinto muito. Nesse momento, eu não consigo nem nominar a palavra que eu usaria para essas pessoas. Elas estão contaminadas de ódio. E eu acho que o ódio, ele não constrói nada. Porque ele não está ali para ajudar, ele não está ali para modificar uma situação, ele está aí para destruir, né, para piorar a situação. Então, esse assunto, Gustavo, esse assunto é um assunto que me machuca bastante, por ser mãe, por ser mulher, sabe? E pensar que a violência contra a mulher não é só da menina de 10 anos, Gustavo. Tem mulheres casadas que engravidam e elas nem tinham o desejo de engravidar. Mulheres casadas que abortam os seus filhos e elas nem tinham o desejo de abortar. Então, é um assunto que me dói muito, é um assunto muito delicado. Nós vamos ter que trabalhar todo esse sentimento humano, né? Conversar mais abertamente sobre esses assuntos, falar com nossos filhos, falar com nossos amigos, tentar regar a sementinha gente, vamos ser complacentes com aquilo, gente, vamos ter mais amor com isso, vamos ajudar mais. Eu lido com famílias em situação de vulnerabilidade. Você imagine que sensação que eu tenho quando eu vejo isso. Porque eu vou na casa dessas famílias, eu olho para aquelas crianças e falo, meu Deus, será que essa não é uma criança que está sofrendo esse tipo de abuso? Será que eu não tinha que fazer alguma coisa a mais pela prevenção da vida dessa criança? Então, é uma situação muito, muito triste. O nosso país precisa abrir os seus olhos, e as pessoas precisam abrir os seus corações e pensar nessa situação com muito mais amor do que crítica. Esse é o meu pensamento. Realmente, eu acho que você falou tudo nessa questão de que o que falta mesmo, independente das nossas ideologias, é isso, a gente abrir o coração. A gente sentar, ouvir, tentar entender a dor do próximo, né? E como ambas falaram, não foi só uma menina, foi uma menina que a gente ficou sabendo, e as milhares e milhares que tem por aí que a gente não fica sabendo, né? Então a gente tem que trabalhar também a questão da segurança da mulher, para ela poder andar tranquila na rua, ter o direito de ir e vir. Eu não tenho filha hoje. Aliás, não tenho filho nenhum, nem filho nem filha. Mas amanhã eu posso ter uma filha. Eu tenho minha mãe, tenho minhas primas, né? Então, essa questão é uma questão de extrema urgência para ser debatida, da segurança da mulher, dos direitos básicos dela, né? O Hugo comentou aqui, todos os comentários eu tenho colocado na tela, mas eu acho que esse dele foi de uma relevância para o debate, então eu vou ler aqui. Muito triste essa história. Não vimos reações contra o estrupador. Era para estarmos chocados com isso. Poucos dias, um pastor foi pego também estrupando uma criança e a repercussão foi mínima. É uma vergonha isso. Realmente. E, bem, deixa eu ver aqui. Gente, acho que está acabando. A gente vai para a última pergunta. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, que vocês se dedicaram em estudar os temas, e estarem aqui numa terça-noite comigo. Muito obrigado. E para encerrar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o nosso tema e respondessem para mim, para o Hugo, para o Júnior, para o Regis e para todos os outros que passaram por aqui. Qual o papel do homem no combate ao machismo e no combate à violência contra a mulher? Súria. Deixa eu falar um oi pro pessoal aí. Oi, Hugo. Oi, Regis. O Júnior também? Eu fui vendo, mas aí não... Bom, essa parte é ótima. Eu adoro essa parte. Porque é justamente isso, que até eu falei um pouco, a Rosana falou um pouco, nesse sentido de desconstruir essa masculinidade tóxica, dos homens que estão despertando para isso, que estão começando a entender um papel diferente do homem na sociedade, que já não tem tanta sobrecarga de
daquela coisa do macho, do provedor. Agora é um outro, tem que se construir esse novo papel do homem. E eu acho que existem pequenos grupos de homens que estão fazendo isso, que já estão tentando criar esse novo papel do homem, sabe? Porque o que a gente precisa? Quando a gente entrou no mercado de trabalho, a gente precisava que os homens voltassem para casa também. Porque o que mais pesa para as mulheres, em todos os sentidos que eu e a Rosana colocamos aqui hoje, o que mais pesa para a gente é a divisão sexual do trabalho. Sabe? É quando a gente tem uma sobrecarga muito grande com a questão do cuidado, com a questão das tarefas domésticas, porque desde sempre nos foi ensinado que é nossa responsabilidade. Mas se eu também estou trabalhando fora e trazendo, provendo a minha casa também, precisa que o parceiro também, sabe, vá para casa e se responsabilize com o trabalho do cuidado dos filhos, da educação, com o trabalho doméstico também, sabe? Porque isso, quando o homem faz isso, ele está emancipando essa mulher, porque ele está dando para ela a liberdade dela crescer numa carreira, dela ir para a política, dela fazer o que ela quiser. Quando a gente fala as mulheres podem ser o que elas quiserem, não é uma realidade. Para a maioria de nós, não temos essa opção. A gente não pode fazer o que a gente quer, porque a gente está muito restrita ao ambiente privado ainda. E a gente precisa muito vencer essa barreira para a gente conseguir, de fato, a igualdade, o que a gente tanto almeja. E o homem, ele tem um papel muito fundamental nisso, porque quando ele começa nesse processo de se conscientizar, ele entende que o novo papel do homem também está relacionado ao papel do cuidado e ao papel dos trabalhos, dos afazeres de casa, dos afazeres domésticos, que é o trabalho não remunerado. As mulheres trabalham o tempo de trabalho delas na questão não remunerada é o dobro dos homens ainda. Ou mais até, para muitas mulheres, que não tem um companheiro que faz nada, porque o que a gente está falando não é uma questão do homem ajudar a mulher em casa, sabe? A família hoje, ela não é uma hierarquia, a gente precisa tirar, porque se juridicamente uma família não é uma hierarquia, por que socialmente a gente não conseguiu ultrapassar essa barreira, sabe? A gente precisa vencer isso. As famílias hoje é uma comunidade. A gente precisa mudar as relações de afeto dentro de uma casa, dentro dos lares. É assim que a gente vai estar salvando as famílias, sabe? Porque quando os homens entendem o papel deles como alguém que cuida, alguém que também limpa a casa, esse homem ele não vai agredir a companheira porque ele não vê ela como um ser inferior a ele, sabe? A gente, nesse sentido, a gente já combate de uma forma muito pacífica, porque quando a gente fala combate, a violência é combater mesmo, porque a gente é punitivo, mas a gente precisa pensar que a punição só em si, ela não acaba com a violência, sabe? O que acaba com a violência, o que traz a igualdade para as mulheres, é o que a gente faz pensando na mudança de cultura de uma sociedade. Para criar uma nova sociedade, uma sociedade mais pacífica, a gente precisa que os homens entendam esse papel deles, sabe? Um homem mais pacífico, um homem mais cuidador, um homem mais comunitário, porque as mulheres elas já sempre foram. Porque a gente aprendeu a vida inteira que a gente vai cuidar de pessoas. E a gente cuida de pessoas. A gente não se restringe só à nossa casa, porque a gente cuida dos vizinhos quando eles precisam. A gente cuida de outras mulheres, sabe? A gente cuida de outras crianças. Então, é esse homem que a gente precisa. É esse homem que a gente precisa do nosso lado, construindo com a gente esse novo mundo. Aí, voltei. Obrigado, Súria. Perfeita a sua colocação. Rô, sua vez. Súria, parabéns, é isso mesmo. E eu vou dizer para você, contra fatos não há argumentos. E isso é
premissa que eu gosto de usar. Você falou sobre o trabalho, relativamente sobre o trabalho da mulher em comparação ao homem, né? E eu digo para você que no Brasil realmente é o dobro. Enquanto o homem trabalha 10,8 horas, a mulher chega a trabalhar até 21 horas. Então, essa discrepância, ela está extremamente relacionada com os serviços domésticos, porque a gente tem, agora, nesse período de pandemia, ainda acho que já ultrapassou, porque esse é um número, e a matemática ela é precisa, né? Antes da pandemia. E agora, na pandemia, eu acredito que, além dos afazeres, acredito não, eu tenho certeza que a mulher mãe, ela é professora agora, né? Ela trabalha home office, ela faz os afazeres entre um intervalo e outro, os afazeres de casa. Então, essa divisão, esse novo conceito da ajuda, como o Gustavo perguntou, que foi a pergunta que ele disse, como que o homem pode ajudar a combater o machismo? É dentro de casa mesmo, é exatamente isso que a Súria disse. Então, assim, não olhar mais a mulher como uma tarefeira, eu falo sempre assim, nós não somos tarefeiras, nós somos estrategistas, nós temos estratégia para tudo, a mulher tem estratégia para tudo, desde como a gente vai servir o jantar, ou como a gente vai fazer uma apresentação numa mesa onde estão investidores ou empresários que vão compartilhar de ideias. Então, parem de pensar na mulher como tarefeira, tire esse pensamento, dividam, as atribuições domésticas têm que ser divididas entre pai, mãe, filhos, né? Todo mundo tem que contribuir para o bom andamento do lar. E eu acho que esse é o primeiro, é o conceito básico para que a palavra machismo deixe de existir. Então, ela foi criada dentro de casa, então ela tem que começar a ser desconstruída dentro de casa, e já vem sendo feita. A gente vê hoje homens que cuidam, né, dos seus filhos dentro de casa enquanto a mulher sai para o trabalho. As despesas são divididas hoje entre homens e mulheres. Nós ganhamos X e esse dinheiro vai ser investido em vários lugares, no lazer, ou no carro novo, ou no novo apartamento, ou para comer mesmo só, é o que tem para hoje, né? Amor, hoje dá para comprar quanto? 3 ovos? Vamos lá e vamos comprar com o nosso dinheiro 3 ovos. É isso. Compartilhar, dividir as tarefas e entender que a mulher precisa estar no contexto também de cargos mais altos. Hoje, 2,8% só de mulheres ocupam cargos executivos no alto escalão. Então, essa disparidade, essa desproporção existe entre homens e mulheres que precisam ser trabalhadas. Então, os números não mentem, gente. Não adianta falar assim, mas lá, feminista, ó, tá lá... Não, são números, é matemático. Nós temos como comparar isso historicamente. Nós temos como comparar isso numericamente. Então, não é questão de ser feminista ou deixar de ser feminista. A questão é participar, ser protagonista, fazer parte de tudo, de todos os contextos. E quando o homem deixa de ser machista, ele entra no mundo feminino também. E ele não precisa protagonizar para isso. Ele precisa fazer parte com a gente disso. E foi muito bem como a Súria disse. São nos afazeres de casa, são nas mamadeiras, são nas trocas de fralda, são nos cuidados com o passeio, na educação do filho, porque, olha lá, é mal educado, a mãe não deu educação para essa criança. Olha, nas mais simples coisas que acontecem no mundo, a mulher é subjugada. Foi ela que não deu a educação. Isso precisa mudar. Nós precisamos ter mais espaço e ser menos cobradas. Porque nós somos muito cobradas, mas na hora de nós ocuparmos os espaços, não sei se ela é capaz disso. Nós somos capazes disso e de muito mais. É isso. Com certeza, meninas. Muito obrigado mais uma vez pela aula que vocês deram aqui. Obrigado por terem aceitado. Eu vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais, começando pela Súria. Obrigada, Gustavo. Obrigada mesmo. Adorei participar da live, adorei conhecer a Rosana. Já virei só fã, viu? Obrigada. Que legal. A gente vai poder trocar muitas figurinhas aí no processo.
Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que esse debate de hoje é muito importante, viu, Gu? Justamente por você, um homem que está aí se colocando na política pré-candidato, puxar esse debate, sabe? Porque a gente precisa, sabe, que você consiga seu mandato, que você olhe para as mulheres, sabe, que você tenha lá no seu gabinete uma mulher para fazer políticas públicas para as mulheres, sabe, que você dê, é o jeito que você consegue dar voz a essas mulheres, dar voz para nós, sabe, porque a gente não consegue, nosso trabalho para tentar transformar o mundo para um mundo mais acolhedor, para um mundo mais igual, sozinhas, a gente vai demorar mais nesse processo, como a Rosana falou, a gente pode levar uns 300 anos, mas a gente não vai desistir, porque vai ter, quando a gente não estiver mais aqui, virão outras, porque a gente está abrindo caminho, e aí vai ser, e cada vez o caminho vai ficar mais fácil, mas se a gente tiver os homens, sabe, nos apoiando, os homens vindo com a gente na luta, e os homens se transformando, sabe, em homens melhores, em homens que realmente estão olhando para as comunidades, essa luta vai ser mais fácil e a gente vai conseguir essas transformações mais rápidas. Porque o que a gente não quer pouca coisa, a gente quer revolução. A gente quer uma revolução feminina. A gente quer ver mulheres lá. É o que eu sempre falo. Eu quero chegar lá, eu quero ter um mandato, mas eu não quero estar lá sozinha. Eu quero estar lá com a Rosana, eu quero estar lá com o Gustavo, eu quero estar lá com pessoas que vão estar na luta comigo, que vão estar na linha de frente, porque só assim a gente vai fazer da política e do mundo um ambiente melhor, um ambiente mais acolhedor e menos violento, porque na política também a gente sofre muita violência, das piores, das mais baixas. E aí a gente precisa que a política seja mais acolhedora, para a gente se proteger, para a gente sobreviver até o final da nossa missão. Obrigado, Súria. No que depender de mim, eu estou sempre aberto a compor. Espero que a nossa Câmara cresça o número de mulheres, que a Rô vai estar lá, né, Rô? Se Deus quiser, e que sejam protagonistas e que a gente alcance, né? Como você disse, com o nosso apoio para que vocês consigam avançar cada vez mais e fazer essas conquistas. Mais uma vez, obrigado, Súria, por ter aceitado o convite. Rô, sua vez. Eu queria agradecer imensamente pelo seu convite. É muito importante abrir esses debates. Eu já sou sua fã também. Já te adicionei, não adianta querer mais fugir, porque eu já te aceitei no Facebook. Agora não tem mais jeito, eu já te adicionei. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa experiência que você tem e oferecer a sua mão, estender as suas mãos para a gente caminhar juntas nesse processo tão difícil. Eu posso dizer aqui, Gu, que independente de tudo que a gente fala sobre o machismo, eu encontrei homens maravilhosos que pensam que isso também tem que ser desconstruído para ser construída uma nova realidade. Parabenizo você, porque tenho um grande carinho pelo seu trabalho, pela sua vida, pela Dona Francisca, que eu adoro também, e acho que a gente tem que realmente criar esses laços com pessoas que pensem em outras pessoas, em mudar as coisas, né? E dentro mesmo da política partidária, tem muitos homens que compartilham desse sentimento, né? De que caminhar ao lado e não arrastar, e nem que ninguém quer ultrapassar ninguém, mas nós queremos caminhar lado a lado. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram com a gente na live também, que é sempre bom ouvir a opinião de outras pessoas também a respeito dos assuntos debatidos. Uma boa noite a todos e até um próximo encontro, Gu. Obrigada. Obrigado, Rô, mais uma vez por ter aceito o convite. Tudo recíproco que você falou. Também sou seu fã, você não vai fugir mais. Obrigadão, Rô. Eu gostaria de agradecer também a todos que nos acompanharam até agora aqui, a nossa live. Gostaria de convidá-los, próxima terça, às 7 horas da noite,
no nosso Papo de Sonhador vai ser com o tema acessibilidade e inclusão. Muito mais que palavras. Não percam, pessoal. Muito obrigado a todos.